Êxodo capítulo 33, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Êxodo 33, do 7 ao 11. Me ajuda aí, irmão. Marisa. Já tá. Não é fraca, não. Marisa, faz ou não vai? Êxodo 33, versículos 7 a 11. Aqui é a minha versão Oliveira. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala ao seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe havia servido como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse é um texto conhecido e deveras tem lições para cada um de nós, né? Algumas Bíblias falam tenda da congregação, aqui na minha fala tenda do encontro. Não sei se alguém tem um tipo diferente. Tenda da congregação. Tenda da congregação, arraial. Tu está sempre falando tenda, aqui só tem arraial. Então eu queria que a gente olhasse para esse texto pensando um pouco sobre o valor que a gente dá para a presença de Deus. O personagem principal aqui é Moisés, né? Ele foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, aquele lugar de escravidão, para levar para a terra prometida. Só que entre o Egito e a terra prometida tinha um deserto. E durante esse período no deserto, Deus estava trabalhando no coração do povo. Porque Deus queria tirar o Egito do coração do povo. E não apenas tirar o povo do Egito. Porque o povo saiu do Egito, mas o coração do povo ainda estava lá no Egito. E Deus permitiu que aquele período se prolongasse. E Moisés, que foi o homem escolhido, Deus usou Moisés de forma poderosa. E se a gente for mencionar quantos milagres Deus fez, né? Lá no Egito mesmo, as 10 pragas, mostrando ali o poder de Deus. Quando ele sai, abre o mar vermelho, poder de Deus, manda carne, poder de Deus, vem água, poder de Deus, derruba os inimigos, o poder de Deus. Mas o Moisés entendia que mais importante na vida dele não era o poder de Deus, era a presença de Deus. E hoje a gente esquece disso. O povo está em busca do poder de Deus. O povo está em busca do que Deus pode oferecer. Está em busca de bênção, está em busca de milagre, está em busca de prosperidade. Mas esquece que o mais importante disso é a presença de Deus. E a presença de Deus é tão importante na nossa vida, que Ele está aqui preparando a nossa vida para que a gente esteja na presença dEle para todo sempre no céu. Mas antes de chegar no céu, nós precisamos aprender a cultivar essa presença de Deus na nossa vida aqui na terra. Aqui na terra é uma espécie de estágio. Você gostaria de conviver com uma pessoa que só te procura quando quer dinheiro, quando quer alguma coisa? Não, né? A gente gosta daquela pessoa que tem prazer em estar conosco, de conversar, sem a gente oferecer nada. Deus também quer isso. Ele jamais vai negar o poder dele, jamais vai negar as bênçãos dele para nós, porque nós somos filhos amados.
Mas Deus se contenta com aquele que o busca. A gente vê aqui no Antigo Testamento, vem Gênesis, né, vem em outros livros, pessoas que se destacaram no meio de um grupo de pessoas que não estavam nem aí para Deus. E a Bíblia fala que eles andaram com Deus. Ou seja, buscavam a presença de Deus. E Moisés aqui, ele faz isso. Ele prioriza esse período para estar a sós com Deus. Porque ele já estava acostumado a ver o poder de Deus. Mas ele sabia que por trás desse poder havia um Deus que tinha esse poder. E ele precisava se relacionar com esse Deus. E não apenas com o poder de Deus. Moisés não estava tão interessado no que Deus podia oferecer. Ele estava mais interessado no Deus, na presença de Deus. E ele prioriza esse tempo. Veja que ele tinha uma vida corrida. O povo ia consultar a Deus e ia atrás de Moisés. Tudo que reclamava ia atrás de Moisés. E ele cuidando daquele povo numeroso, isso requeria dele muito tempo, muito sacrifício, e ele ficava até estressado. Mas ele sabia que ele precisava recarregar as suas energias, e ele precisava, no meio disso tudo, priorizar um tempo a sós com Deus. E ele fez isso aqui, essa tenda do encontro, essa tenda da congregação. E o texto fala que ele faz isso, ó, versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do arraial, do lado de fora do acampamento, porque se ele montasse lá no acampamento, iam lá perturbar ele. Moisés, vem cá. Então ele fez a tenda longe e o povo sabia, ó, ele ia para lá, não era para ser perturbado, ele ia para lá para priorizar a presença de Deus. E olha que coisa bonita, veja o que diz o versículo 11: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Pastor, um minutinho. Pode falar, Carlinhos. Eu já li aqui na palavra, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor disse para ele, que ponha na pedra, na rocha. Isso. Quando eu passar, tu me verás, mas pelas costas. Sim. Por quê? Porque o homem não poderia ver a face do Senhor, porque morreria. Morreria, não tem como. E aqui, no versículo 11, é uma coisa impressionante. E falava o Senhor a Moisés, face a face, isso, frente a frente. Então, a palavra de Deus não está nos contradizendo, não, está para a gente entender. Veja, era a glória de Deus que se manifestava e Moisés ouvia Deus, ouvia a voz de Deus. Deus se fazia presente. A gente não vê Deus, mas Deus está aqui. Deus fala conosco ainda. Mas esse momento era uma coisa íntima de Deus com Moisés, porque o texto fala que Deus falava com Moisés como um amigo. Era como se Deus estivesse abrindo mão de todos os seus protocolos. É como se Deus fosse um juiz tão importante, mas agora ele chama, senta aí, vamos bater um papo de amigo para amigo. Deus estava batendo um papo com Moisés de amigo para amigo, porque Moisés priorizou isso, priorizou buscar a presença de Deus. E é isso que está faltando em nós. A gente vem para a igreja em busca de bênção, a gente vem para a igreja em busca de avivamento, tudo isso é válido. Mas para a gente ter tudo isso, a gente precisa cultivar a presença de Deus. Amém. E a gente arruma desculpa para tudo, né? A gente fala que não tem tempo, mas não tem tempo para Deus. Moisés podia falar, Deus, eu não tenho tempo, mas ele priorizou. Ele saía do meio do arraial, ia para lá, e aquele momento era um momento sagrado para não ser incomodado. Fala, Carlinhos. E a mesma coisa, a gente encontra na palavra, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A Bíblia diz que Deus não se arrepende. Sim. Como é que nós podemos ver essa passagem bíblica? Isso é um fenômeno que a gente chama, na teologia, de antropomorfismo. É da gente entender Deus na nossa linguagem. Certo? Sim. Porque o homem se arrepende, Deus não se arrepende. A ideia lá é que Deus ficou zangado, aborrecido, né? Por conta disso, que o pecado se alastrou. E você vê esse povo aqui, Deus podia também muito bem ter ficado arrependido de ter tirado ele do Egito, né? Eu tirei o povo do Egito para me adorar, e o povo não quer saber de mim.
Gente, imagine você se colocar no lugar de Deus. O povo está lá reclamando porque está com escravo. Deus vai, tira e começa a oferecer milagres. Mas Deus percebe que aquele povo só queria o milagre, não queria ter compromisso com ele. Pensava no Egito. Quantas vezes nós estamos assim? Nós somos atrás de Deus em busca do que Ele pode oferecer, mas não em busca realmente do que Ele é. E o mais importante para nós, gente, ainda é a presença de Deus. Porque se a gente não tiver a presença de Deus, esquece. Deus se alegra daqueles que o buscam. É isso? Para que Jeremias fala lá, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Deus está falando para buscar Ele, não buscar o poder dEle, não buscar as bênçãos dEle. Busquem Ele. E a gente tem que resgatar isso, reservar tempo para nós. Qual é a nossa tenda de congregação? Você precisa ir lá para o monte? Se você quiser, você pode ir, mas você não precisa ir para o monte. Né? Mas o importante é que você reserve um tempo e para dedicar para Deus, falar, Deus, esse tempo é exclusivamente para Ti. Eu quero passar esses minutos, eu quero passar esse tempo na Tua presença. Eu quero desfrutar da Tua presença. Moisés fazia isso. Abria mão de tudo aquilo, de toda a agenda dele, para estar sós com Deus, para ter aquele momento a sós com Deus, para conversar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Hoje a gente às vezes não escuta a voz de Deus, por quê? Porque a gente só fica falando pedido, nem deixa Deus falar. A gente não oferece tempo para Ele falar conosco. A gente só quer ser ouvido, só quer pedir, mas não quer deixar Deus. Então, o que eu quero que a gente pense nesse texto, nessa tenda do encontro, nessa tenda da congregação, é para a gente priorizar a presença com o Pai. Priorizar a presença do Pai, Deus Todo-Poderoso. E por isso que eu falo, é priorizar, colocar como prioridade. O mais importante é isso. Eu tenho que reservar esse tempo a sós com Deus, para sentir a presença dele. Moisés ia lá e aquele tempo era uma espécie de terapia. Imagina ele naquele deserto escaldante, né, com calor durante o dia, em frio durante a noite. Aquele povo buzinando no ouvido dele, perturbando, mas ele precisava recarregar as suas baterias para ter mais energia. Ele ia para aquele lugar, era como se fosse um bálsamo, ia lá, respirava, colocava tudo para fora e ouvia as orientações de Deus. Lá ele batia um papo com Deus, porque a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face, como alguém que fala com um amigo. E esse Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus e que merece louvor, adoração, reverência, também quer ser o nosso amigo, quer que a gente desfrute da intimidade dele. O Salmo 25,14 diz lá, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele fará conhecer os seus segredos e os seus mistérios. Então que a gente pense a respeito disso. Quando a gente vem para a igreja, para ter um encontro com Deus, para reservar aquele tempo com Deus, com o Pai, com o povo de Deus. Mas além desse tempo que a gente tem aqui coletivo como igreja, a gente precisa desse tempo a sós com Deus. Só eu e Deus. Agora sou eu e Deus. Agora é Deus e eu. Agora eu preciso falar com Ele. E eu não preciso de protocolo. Às vezes as pessoas falam assim, não sei como orar. Orar é você abrir o coração para Deus e falar com Ele como um amigo. A gente não precisa de protocolo. É abrir o coração. É como uma criança que fala com o seu pai. E às vezes ela não tem vergonha de falar errado. Ela vai e fala, né? Mas fala com o pai. Como um bebê que vai, às vezes, bater papo, né? Conversar. Ele vai não pedir uma coisa. Às vezes ele não está ainda sabendo falar. Mas ele se expressa e o pai sabe exatamente o que ele quer, mesmo ali falando errado, mesmo gaguejando. Deus é assim, Ele sabe o que está dentro do nosso coração, mas Ele quer nos ouvir e Ele quer ser ouvido.
Quando a gente lê na Bíblia, não sei se vocês já prestaram atenção, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a Deus. Quando perguntaram para Jesus qual era o primeiro e grande mandamento, ele fala assim: o primeiro e grande mandamento é isso: ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, amarás o Senhor teu Deus. Ele não fala assim, ó, amarás, primeiro ele fala: ouve, Israel. E a gente precisa, no meio da nossa correria do dia a dia, da nossa agenda, das nossas necessidades, aprender a ter um ouvido sensível para a voz de Deus, ouvir Deus falar. Deus fala, e às vezes a gente não percebe, às vezes a gente está tão distraído. Eu lembro, gente, eu já falei aqui, não sei se vocês lembram, estávamos aqui um dia num culto, era um domingo, eu estava aqui sentado na frente, e aí nós estávamos cantando hino, acho que era ainda estava regendo, se não me engano, mas eu ouvi nitidamente lá no fundo, gente, uma melodia celestial, era uma coisa diferente, porque eu conheço a voz das pessoas, era naquele canto, e eu sabia que não era ninguém da igreja que estava cantando, para mim era anjo, e eu estava tão compenetrado que eu falava assim: eu não quero nem me virar para não perder isso, e eu senti aquilo tão gostoso. Quando foi no outro domingo, eu fui perguntar se alguém, eu nem falei, alguém sentiu alguma coisa aqui domingo? Alguém levantou, eu senti alguma coisa daquele lado. Eu falei: era um anjo que estava aqui. Por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E para isso a gente tem que se dispor para priorizar o tempo da presença dele. Então, vamos valorizar mais a presença de Deus e não o poder de Deus. Não estou dizendo que a gente vai negligenciar, porque Deus não vai perder o poder. Mas buscar a presença dele, o poder vem junto. E assim, Deus tem prazer naqueles que buscam o Espírito em verdade. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Vocês vão ver que o devocional de amanhã também vai falar sobre isso, priorizando lá a presença de Deus. Né? Que Deus abençoe. Vamos orar. Viu, pastor? O senhor trouxe essa mensagem na hora desse hino aqui. Eu gostava aqui só dele, mas aí eu comecei a prestar atenção na letra dele. Por isso que eu estava aqui, eu não estava cantando, eu estava pedindo assim: misericórdia. Hoje em dia eu peço misericórdia para Deus. Porque a gente não abre tudo, né, para servir ao Senhor. E como mexe com a minha estrutura. Gente, pedir para Deus mexer com a estrutura é jogar um vaso despedaçado. Deus pega, aí vem mexer na nossa estrutura. Será que a gente está preparado para isso? Eu já pedi uma vez, nossa, foi muito doloroso. Então, e aproveitando isso aí, a gente nem pensa nisso. Até parece lógico um crente cantar isso. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu já devia estar na nossa casa e na nossa vida. Mas a gente tem que cantar mesmo, para falar. Estou dando liberdade, não apenas na minha casa, mas na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Constante, cada dia. Mata leão, cada dia. Mas para isso, antes, largo tudo para ti. O Zaqueu fez isso, né? Zaqueu fez isso. Fez isso. Ele abriu mão. Ele falou: olha, eu estou disposto a dividir meu bem para os pobres. Se eu defraudar alguém, Você eu me vou dar teve em dobro. pouco real para Porque a presença de Jesus na vida dele foi tão grande que ele falou: isso aqui não vale nada. Toda a riqueza que eu tenho não vale nada. A presença dessa pessoa. Mas veja que coisa bonita. Ele só queria ver Jesus. E Jesus chama ele pelo nome e fala: eu quero ir na tua casa. Ele quer ir na nossa casa. Jesus viu o coração dele. Fala, Carlinhos. Eu tenho uma experiência para contar, eu não vou contar agora porque vai ocupar o tempo de vocês. Mas eu tenho uma experiência para contar para vocês. Assim que eu tiver uma oportunidade, eu tive uma experiência com Deus que eu não sei se vocês já passaram por isso. A voz de Deus saiu de dentro de mim, daqui para fora, e disse assim: fala com ele. E eu quero contar isso para vocês com o tempo. Pois não testemunho. Eu não vou falar para você fazer isso quarta-feira, que você vai estar operado, né? Mas assim que você se recuperar, a gente vai pegar um pouco de quarta-feira para você compartilhar com a gente, tá certo? Eu estava falando para a Valéria, não sei se foi sábado, esses dias
tive um sonho tão gostoso que eu falei, meu Deus, eu queria viver isso dia a dia. Eu estava num lugar e a presença de Deus foi tão grande assim, que eu me sentia assim, sendo arrebatado, sendo levantado. E eu falava coisas que eu não conseguia falar assim para o pessoal da igreja, assim, eu estava, desculpa, mas eu não consigo controlar, é Deus. São essas experiências que a gente tem que buscar. E isso só é possível quando a gente prioriza a presença de Deus. Vamos orar. Deus, nós somos gratos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, esse Deus de poder, mas que tem prazer, alegria em dividir o Teu tempo conosco. O Senhor deseja tanto que a gente priorize a Tua presença e não apenas vá atrás de Ti em busca de Teu poder. Nos ajuda a entender isso e a priorizar tempo contigo, a priorizar a Tua presença, a desfrutar da Tua presença, a manter esse relacionamento saudável, íntimo contigo, como Moisés, em que o Senhor conversava com ele face a face, como alguém conversa com um amigo. Nos ajuda a buscar essa intimidade, a valorizar a Tua presença e a desfrutar de cada momento que tivermos na Tua presença e realmente priorizarmos um tempo, que cada um de nós aprenda a construir a nossa tenda do encontro, a nossa tenda da congregação, para que o Senhor se faça presente e para que o Senhor tenha espaço, liberdade de falar conosco. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos providenciou nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Ebenezer, a igreja que se encontra com você. Antes de nós ir embora, nós vamos ficar de pé levantando o amor pela vida do Marco Aurélio. Vamos lá.